O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. O número foi de 1,3% para 0,3%. Segundo o FMI, a justificativa é a queda do investimento e do consumo. A previsão para o PIB mundial também baixou de 3,4% para 3,3%. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a economia está em recuperação neste segundo semestre, como indicam a indústria de automóveis e a de materiais de construção, além das vendas ao varejo. Para o ministro, os números do emprego são sólidos. Nós estamos com um crescimento menor, porém, os nossos parâmetros econômicos são saudáveis. A economia está sólida, ao contrário de outras economias. E por parâmetros importantes, eu quero dizer, o nível de emprego. O nível de emprego continua muito alto no Brasil. Eu converso agora com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. A retomada da indústria automobilística e da construção realmente indicam retomada do crescimento econômico? Não indicam não. Indicam que não vai cair mais, que não vai cair a economia, e esse dado do ministro sobre os índices de emprego são uma âncora mesmo. O emprego hoje é uma âncora que impede cair mais a economia. Mas o que o ministro fez hoje na coletiva, ele pegou alguns setores que estão um pouquinho melhor agora e apresentou como se fosse o todo. Não é assim. O PIB, você tem um conjunto grande de setores, alguns estão um pouquinho melhor, outros muito pior, e na média você tem o índice final, que o FMI estima em 0,3%. Os investimentos estão efetivamente parados, em parte em função da eleição. Esse ano também houve esse caso da Copa, que paralisou durante um tempo o investimento, e a eleição criou uma insegurança muito grande em relação ao próximo ano. Além disso, teve alguns casos pontuais aí, que é o seguinte: problemas fiscais que reduziram muito os repasses aí para investimentos públicos, a questão de você conter o preço da gasolina, que tirou muito do gás da Petrobras, que era um outro grande instrumento de investimento público. Então, todos esses fatores, a questão do déficit da balança comercial, se você tem mais importações do que exportações, a diferença se abate do PIB. Então, tem um conjunto de fatores que explica realmente uma economia parada. E o próprio FMI reconhece que vai se destravar a partir do próximo ano, a partir do fim das eleições, quando acabar essa expectativa toda que foi criada em função das eleições. Muito também pelo papel da mídia aí martelando, está tudo ruim. Não é assim também. Você tem uma situação que não é céu de brigadeiro, mas não tem nenhuma situação caótica pela frente, embora a parte fiscal esteja bem atrapalhada nesse final de ano. E, Nassif, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco esse fenômeno do emprego no Brasil. A economia anda de lado, como você já disse várias vezes, no entanto, o emprego se mantém em níveis elevados. Na Europa, a gente vê o contrário, né? A economia cai e o emprego também cai para situações dramáticas, como é a da Espanha, por exemplo. Como é que se explica esse fenômeno aqui no Brasil? Isso aí, todo mundo com pulga atrás da orelha para tentar entender, né? Em parte é o seguinte: você tem um mercado de consumo e área de serviços que andou empregando muito aí nos últimos anos. Você tem alguns setores que se comportaram muito bem aí, como o setor indústria naval, e você tem muito trabalhador, alguns que entraram no mercado formal, mas outros que passaram a trabalhar por conta própria. Então eles deixam de procurar emprego. Você teve uma melhoria da renda também, uma melhoria da renda com previdência, salário mínimo e tudo mais, fez com que parte do contingente das mulheres saísse do mercado de trabalho, voltasse para casa para cuidar dos filhos. Porque, em geral, a mulher, quando sai para trabalhar, você veja bem, ela sai para trabalhar, ela tem um conjunto de transtornos junto à família e tudo mais. Então, digamos, essa melhoria de renda também é um dos fatores que explica. Se a mulher sai, volta para casa e não procura emprego, então o desemprego não se manifesta. É um conjunto de fatores grande aí, isso aí é uma grande âncora da economia, sabe? Se por acaso muda governo, se tentar montar um programa de ajuste que afete emprego e salário, a economia desaba. É o mercado de consumo que não está brilhante e é o mercado de emprego que estão segurando a economia até que venha uma recuperação futura. Luiz Nassif, obrigado, uma boa noite.